casinha bem fechadinha, era uma casinha bem fechadinha. Abre a janelinha para o sol entrar, abre a janelinha para o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, e os passarinhos vivem nela sim, e os passarinhos vivem nela sim. Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, e debaixo dela corre um rio assim, e debaixo dela corre um rio assim. Dentro do rio estão os peixinhos, dentro do rio estão os peixinhos, que junto aos sapos fazem assim, que junto aos sapos fazem assim. Perto da ponte está trovejando, perto da ponte está trovejando. Fecha a janelinha porque vai chover, fecha a janelinha porque vai chover. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que essa nossa realidade dura amoleça então uma chuva de algodão. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho cá, para que esse nosso solo seco floresça enfim, 1000 sementes no jardim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que esse nosso solo seco possa amolecer, que nem Maria mole, gelatina de limão, que nem coração de mãe, de vô, de vó. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho aqui, para que essa nossa realidade dura amoleça então poesia e canção. Todo fruto um dia já foi sonho, semente. Tudo que é criado já foi sonho pensado. Vamos plantar sonho então, vamos plantar sonhos bons. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos.
Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Pai amado e de infinita bondade, querido irmão Jesus e amigos espirituais que nos orientam e nos ajudam a realizar esse trabalho. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos e de levarmos esses ensinamentos aos nossos pequeninos e familiares. Que tenhamos força para colocar em prática tudo o que estamos aprendendo com o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Que possamos ser instrumento de Tua paz e do Teu amor, e que a Tua luz se faça presente em nossas vidas, graças a Deus. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos falar de uma história que Jesus contou. É uma parábola. E vocês sabem o que é isso? É uma história com símbolos. Isto é, cada elemento desse conto tem um significado que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Agora, vamos escutar essa história em forma de poesia. Vamos lá? E começa assim. E naquele dia, saindo de casa, Jesus foi à beira do mar. Assentou-se em uma barca, muita gente a lhe rodear. E o sublime pregador falou de um semeador que saiu a semear. Esse trabalhador dedicado, semente se pôs a lançar, mas uma parte delas caiu no meio do seu caminhar, e vieram as aves do céu, fizeram um enorme escarcéu, as sementes foram o seu manjar. O fiel lançador de sementes não deixou-se desanimar e continuou sua tarefa, de sementes a terra lançar, e uma parte do seu produto encontrou um solo bruto, e entre pedras foi-se alojar. No terreno cheio de pedras, a semente tentou se firmar, mas a terra era muito escassa, não tinha onde se arraigar. Então, a pequena plantinha, que era tão fragilzinha, o sol começou a queimar. No meio dos espinheiros, outras sementes foram descansar. E à custa de muita luta, conseguiram até germinar. Mas eram muitos espinhos e apertavam tantos brotinhos que começaram a sufocar. Quanto mais a planta crescia, mais se sentia apertar, os espinhos eram tão afiados, começaram a lhe machucar. Por mais difícil a luta, mais a planta perdeu a disputa e morreu por falta de ar. Mas então, eis que algumas sementes, terra boa, puderam encontrar, e com muita felicidade, nesse solo foram se abrigar. Elas ficaram muito contentes com todos os nutrientes que tinham para se alimentar. E nesse terreno bendito começaram a frutificar. Árvores belas, frondosas, surgiram naquele pomar, até sem frutas, por semente, para alimentar muita gente. Elas conseguiram dar. A parábola do semeador, Jesus terminou de contar. E aquele que tiver ouvidos,
faça o favor de escutar e abrigue no seu coração mais essa grande lição que o mestre veio ensinar. E aí, gente, gostaram? Que linda história, não é mesmo? Vocês viram que a semente é algo tão pequenina e ela se transforma em algo tão grandioso como uma árvore. Mas para isso, precisamos cuidar com carinho para ela germinar. E assim também na nossa vida, precisamos semear amor à nossa volta, na nossa família, na escola, onde estivermos. Mas nem sempre nós vamos encontrar um terreno fértil. Muitas vezes encontraremos muitos espinhos, pedras no caminho. Mas, como um bom semeador, precisamos ter paciência, compreensão, porque nos relacionamentos nós não estamos no mesmo nível. É como os terrenos, os solos. Uns já estão preparados com os nutrientes e prontinhos para germinar, já outros não. Mas nós temos a semente do amor que Deus colocou dentro da gente e que precisamos cultivar para ela crescer e dar bons frutos. Agora, gente, vamos assistir essa parábola em forma de animação. Vocês vão gostar. Vamos lá? E aí, criançada, gostaram da história? Vamos conversar um pouquinho mais sobre ela então. Vocês repararam que o semeador, ele estava muito feliz em jogar as sementes? Ele estava com uma expressão de felicidade.
E também dava para ver como as sementes também estavam felizes, né? Em procurar ali um terreno para elas se assentarem, para elas ficarem. A gente pode dizer, crianças, que esse semeador pode ser Jesus, espalhando para a gente, pelas suas sementes, a boa nova, o evangelho, as práticas e as condutas que são agradáveis a Deus, como a caridade, o perdão, a paciência e muitas outras. E esses terrenos do qual o semeador vai jogando as sementes, podemos dizer que são os nossos corações. E quantos variados esses terrenos foram na história. Vamos ver cada um desses terrenos? Começamos com as sementes que foram jogadas ao longo do caminho. Vocês lembram o que aconteceu com essas sementes? Os pássaros vieram e comeram as sementes. A gente pode interpretar, a gente pode dizer que é como aqueles corações que até escutam a palavra de Jesus, os ensinamentos, mas não dão muito ouvidos, sabe? Ignoram. É como se a gente não estivesse prestando atenção no estudo, na aulinha. Ou se a gente é mais adulto, a gente não está prestando atenção na palestra, a gente não está dando ouvido e realmente deixando aquela palavra entrar no nosso coração. Agora vamos falar sobre o próximo terreno, as sementes que caíram nas pedras. Aí, vocês repararam que as sementes, elas não conseguiram crescer, não é? Porque não tinha uma terra boa para elas. Podemos dizer que é aquela pessoa, aquele coração que escuta a mensagem, mas ele realmente não entra, não chega a criar raízes. Então, logo a palavra que a gente escutou desaparece. Assim que acontecem os primeiros problemas. A gente não consegue ter fé o suficiente para se manter firme às nossas convicções, firme à palavra e os ensinamentos. O próximo terreno é aquelas sementes que caíram sobre os espinhos. Vocês lembram o que aconteceram? As sementes até começaram a brotar, mas aí os espinhos as sufocaram e elas acabaram sucumbindo. Podemos dizer que são corações que também escutam a mensagem, mas acabam se apegando a bens materiais, as coisas que não são desse mundo, que são passageiras. E aí a gente acaba se interessando somente por eles e esquece da palavra do Senhor, esquece da palavra de Jesus, esquece de praticar os bons ensinamentos, de ter práticas que condizem com o Evangelho. E por fim, vamos ao terreno bom, ao terreno fértil, que é aquele coração que escuta, que procura compreender e praticar. E aí, quando a gente se empenha, cresce a semente e dá muitos frutos e se multiplicando cada vez mais, porque o amor é assim. Quando a gente entende, pratica, ele só espalha. Então, crianças, vou fazer uma pergunta para a gente pensar. Que tipo de terreno queremos ser? Hein? Agora, vamos ficar com a atividade com a tia Daisy. Beijos e uma boa semana a todos. Tchau, tchau! Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais uma atividade, mais um dia que estamos juntos nesse aprendizado dos ensinamentos de nosso mestre, né? E hoje, a parábola do semeador, que vocês assistiram aquele vídeo, né? Muito lindo, né? O semeador muito feliz saiu a semear, espalhando sementes. E o maior semeador, quem é que nós conhecemos? Jesus, nosso irmão querido, nosso amigo, nosso companheiro, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, como ele
nos disse, né? Mostrando o caminho que leva até o Pai. E Ele está sempre, né, semeando o seu amor. E nos ensinando também que nós também podemos ser grandes semeadores. Semeando amor, paciência, tolerância, compreensão junto aos irmãos, né? Porque também nós carecemos disso. E por falar em semear, a nossa atividade será com sementes. Sementes de todos os tipos que vocês tenham em casa, ok? Vou mostrar aqui para vocês o material que iremos precisar. Olha, eu tenho girassol, alpiste, que depois eu vou plantar isso aqui para fazer uns matinhos aí para os meus cachorrinhos. Sementes de abóbora, caroços de maçã, de tangerina, de laranja. Mas você também pode utilizar os carocinhos da vagem, do quiabo, do que você tiver em casa, ok? Vamos precisar também de cola, giz de cera, eu estou usando aqui o marrom, e de uma folha de papel. Então vamos começar? Vamos fazer o tronco de uma árvore. Opa! Tronco de uma árvore. Quiser dar uma pintadinha, né? Pra ficar bem bonitinho. E os galhos. Pronto, tá quase pronto. Fizemos aqui ó, o tronco da árvore. Agora nós vamos passar cola. Precisa se encher de cola não. Você vai colocando um pouquinho só. Vai girando assim, ó. Que aí você vai colocar cola suficiente para colocar as sementes. Depois você vê onde mais precisa colocar cola para não ficar estragando. E colocar aqui um cadinho também. Então, vamos assim, olha, colocar umas sementes de girassol. Colocar aqui também. Umas sementes de abóbora. O que sobrar, se você tiver vazio em casa, né? Fala com a mamãe sobre isso. Você também pode colocar de maçã. Eu tinha maracujá em casa também para fazer suco, mas não deu para pegar as sementinhas. Então, aí a gente despeja, que é para ser mais, ter bastante. Deixa eu pegar aqui as de maçã. Pronto. Pegar aqui um pouquinho mais das sementes de girassol. Colocar aqui, ó, com as de alpiste. Isso, assim, ó. Eu acho até que as minhas calopsitas, né, já estão percebendo aqui as sementes, que elas adoram tudo isso aqui. As
que elas estão achando que eu peguei as sementinhas, a comidinha delas, sabe? E você semeou. Vou colocar assim, ó. Deixa eu colocar mais. Vou ocupar aqui o espaço todo aqui, ó. Agora eu vou saber. Ah, sim. Eu não pintei os troncos, mas tudo bem. Olha como é que fica bonito. Vou levantar aqui, ó, para vocês verem. Ó, eu semeei aqui com carinho, com todas as sementes, com todo o cuidado para não estragar, para que a nossa atividade fique legal. E sempre lembrando, também nós podemos ser e devemos ser grandes semeadores da paz, do amor, da caridade, da compreensão, do perdão, da tolerância. Ok? Então, beijos, meus amores. Eu espero que a atividade de vocês, eu tenho certeza que vai ficar muito bonita, muito legal. Beijos, fiquem com Deus. Olha o desenho da tia Daisy, como ficou bonito. Quando vocês fizerem o de vocês, coloca lá no Padlet pra gente ver, tá bom? O link do Padlet está na descrição do vídeo daqui da sessão pública. Agora vamos ficar com a prece final. Tchau, tchau. Obrigado, Jesus, nosso Mestre querido, que nos orienta no nosso caminhar com os teus exemplos. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, caminhando em busca do nosso melhoramento espiritual. Que nesse momento essas vibrações de amor cheguem até os nossos irmãos. Que a Virgem Maria nos cubra com seu manto e nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Quis alcançar todas as estrelas, estendi os braços com os pés presos ao chão. Se eu quis saber todos os mistérios, passado e futuro, busquei sem o presente. Se não pude alçar logo as estrelas aqui do chão, eu colhi lindas flores. Posso amparar, perdoar e amar e aproximar
degrau de cada dia. Tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo, não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco bem de em paz viver. Sim, quis tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo, não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco bem de em paz viver. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai?
estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz da oração, revigora o teu cântico de fé e acerena o teu coração. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie e segue sempre
Avisos de julho. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender, compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza. Telefone 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita da criança, do jovem e da família. Todo sábado às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, de 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, de 13 a 21 anos. E Setor da Família, aberta a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Miriam. Telefone 997969017. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas, bem como do pagamento das mensalidades ou de doações, sua contribuição pode ser realizada através de transferências, depósitos ou PIX diretamente na conta corrente do SEM. Anote aí: PIX CNPJ 42 482 901/0001-07. Depósito em conta corrente, Centro Espírita Miguel, mesmo CNPJ, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp, número 991586760. Campanha dos chinelos. Um chinelo tipo Havaiana unissex, de número 18 até 44. Andar descalço é bom, mas só se for por opção. Doação de livros infantis. Os livros serão destinados às crianças assistidas do SEM. Precisando conversar? Agende o seu atendimento fraterno pelo WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com ou ligue para 21 97506-2671 às terças-feiras de 9 às 11 horas. Você não está sozinho. Campanha de irradiação pela paz. CERJ, 15º CEU, toda terça-feira às 9 horas.
canal YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Estamos retornando ao presencial de forma gradual. Por enquanto, somente a reunião pública de quinta-feira voltou ao modo presencial. As demais reuniões continuarão online pelo canal do YouTube. Protocolo: uso obrigatório de máscara, comprovante de vacinação, distanciamento e uso de álcool gel. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube, Centro Espírita Miguel. Reuniões públicas, domingo, 9 horas e sexta-feira, 20 horas. Fluidoterapia, terça-feira, 19h30 e quarta-feira, 9 horas. Prece da Saudade, quinta-feira, às 19h30. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa, e é um enorme prazer estar aqui com vocês. Gostaria de trazer neste momento algumas orientações e informações a respeito da nossa casa. Temos semanalmente 3 reuniões públicas. As que acontecem nas sextas-feiras, às 20 horas, como a de hoje. No domingo, às 9 horas da manhã. E às quintas-feiras, no horário das 14h30. Todas, neste momento, ainda acontecem de forma virtual na plataforma do YouTube. Antes destas reuniões, também no momento através da plataforma do YouTube, temos o GEAL, que é o Grupo de Educação Espírita André Luiz, cuja programação tem a orientação dos nossos evangelizadores e evangelizadoras, proporcionando esclarecimentos doutrinários e lúdicos para as nossas crianças e jovens. E por que não dizer também a nós adultos? Vale muito a pena todos acompanhar. Estas informações se encontram detalhadas aqui embaixo na descrição do vídeo, juntamente com os respectivos links de acesso. Também temos o nosso jornalzinho mensal, Ceareiro de Miguel, que contém todas as informações da casa, nos trazendo os cursos que a casa oferece, com os dias e horários, as programações das atividades e reuniões que ocorrerão no mês, as campanhas para doações e várias outras informações a respeito do funcionamento e trabalho da casa. Outra informação importante é a respeito do nosso atendimento fraterno, que está à disposição de todos que queiram conversar ou tirar alguma dúvida. O telefone e o e-mail dele se encontram também descritos aqui embaixo. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento do seguinte tema: há justiça na reencarnação? Quem irá trazer as reflexões sobre esta pergunta será a nossa companheira Fátima. Mas antes, teremos a nossa jovem Analice fazendo a leitura da página inicial com o título O Quadro Negro e a prece de abertura sendo feita pela nossa companheira Kátia. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação de hoje.
Ah, não se esqueça de dar o like, é muito importante para todos. Fiquem todos com Deus. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O quadro negro. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já fô-lo tinha dito. Jesus, João, capítulo 16, versículo 4. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o X claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo o que se repete na escola fasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o X salvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor, por máxima glória, em todas as situações do apostolado evangélico e que, mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação da serenidade, entendimento e perdão. Ó vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o X escuro da desesperação, escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revelai o próprio valor, lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede o X de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Boa noite, amigos. Nessa noite onde fomos agraciados através da ambientação que nos foi ofertada, vamos aproveitar e manter nossos pensamentos unidos, formando uma corrente de vibração para ser elevada a Jesus, nosso Mestre e Guia. Primeiro, para agradecer por podermos ter essa oportunidade de ouvir as reflexões que nos serão servidas como um banquete espiritual. Mas também pedir ao Mestre que adentre em nossos lares, juntamente com Miguel, Catuíte, com as irmãs Margaridas, com a Mãezinha Maria, nos envolvendo com amor, paz e refazimento de nossas energias. Ainda pedimos que aquele companheiro ou companheira que nos trouxer as reflexões dessa noite
também possa ser intuído e amparado pelo Teu amor, Senhor, para que atinja o máximo de corações possível. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel e hoje nós vamos refletir sobre o tema A Justiça na Reencarnação? Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanho escuro, olhos também castanho escuro, estou com óculos de aro preto, uma blusa pink, uma gargantilha prateada, estou de brinco. E por trás tem uma parede branca. Nesse primeiro slide eu trouxe uma ilustração representando, né, a condição de espíritos, né, no plano ainda imaterial, né, no mundo espiritual, e com uma transição para a reencarnação. Então, com eles já reencarnados, algumas ideias de família, né? Então, para que a gente possa entender essa transição, né, entre a vida espiritual e a vida material. Eu trouxe nesse slide algumas imagens que representam as dificuldades, os problemas que muitas vezes enfrentamos e que distinguem, às vezes, pessoas ou coletividades, né? Então, o isolamento social, o preconceito, a miséria, as necessidades especiais, o desespero, a depressão, a ansiedade, as doenças de uma forma geral, as guerras, os vícios de toda ordem. Então, muitas vezes, nós nos questionamos sobre a justiça divina quando nos deparamos com situações que diferem de um ser para outro, ou de um grupo social para outro grupo social. E isso é importante que a gente reflita, porque o nosso tema de hoje está profundamente vinculado à nossa concepção de Deus. Quando nós tratamos dessa pergunta, a justiça na reencarnação, nós estamos fazendo uma pergunta sobre a justiça de Deus. Deus tem sido justo nessa condição da reencarnação dos espíritos? Por que para alguns espíritos uma condição e para outros espíritos outra condição? Então, a nossa concepção enquanto espíritas, só citando alguns atributos de Deus, né, para não nos alongarmos nesse aspecto, mas nós entendemos Deus como o Pai justo, bom, misericordioso. E essa concepção vai direcionar o nosso entendimento dessa justiça. Porque já na definição do atributo, que é um Pai bom e justo, a gente já precisa compreender como essa justiça se manifesta. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ter na pergunta 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? A expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? E aí, expiação de quê? Então, nós vamos entender que a expiação ela está relacionada a uma falta, a um equívoco, a um erro, a um agravo. Quando nós nos distanciamos
das leis divinas e dos ensinamentos, né, que o Cristo veio nos esclarecer. Então, quando nós temos um ato, né, que difere, né, do que as leis de Deus nos propõem, muitas vezes isso, numa mesma encarnação, nós não temos condições, não conseguimos nos darmos conta dessa falta e nós não reparamos esse problema. E a gente vai ver isso depois, mais adiante, com mais detalhes. E então, quando nós reencarnamos, esse objetivo da expiação, ele tem também um propósito de melhoramento, de desenvolvimento, de despertamento, de mudança. Não só a questão do sofrimento. Eu fiz alguém sofrer, então eu preciso sofrer igual. Se eu já reconheço aquele erro e consigo transformar, reparar esse erro, recomeçando, né, uma nova proposta diante daquela situação causada, que eu não tenho hoje consciência, se eu estou numa reencarnação, né, diferente, mas a minha consciência tem, né? Eu trago isso na minha consciência, porque enquanto estamos no plano espiritual, temos então a oportunidade de identificarmos aquilo que precisamos melhorar. Então a expiação, ela pode se dar não só pelo sofrimento. O sofrimento, ele tem um sentido, né, de despertamento, para que eu perceba algo que eu não posso mais fazer ao meu semelhante. E também a gente tem como objetivo o melhoramento progressivo da humanidade. E voltando um pouquinho, quando eu falei da questão não só pelo sofrimento, mas também pelo trabalho. E aí eu botei essa figura das formigas trabalhando, né? Porque o trabalho, não só o trabalho dentro de uma instituição filantrópica, dentro de uma instituição religiosa, o trabalho de forma geral que representa um benefício para a humanidade, para as pessoas que estão ali recebendo o fruto daquele trabalho, ele também pode ser uma forma, né, de nós estarmos expiando e reparando essas condições que nós deixamos para trás. E aí, esse melhoramento, quando eu melhoro também a minha participação nessa humanidade, no meu grupo familiar, no meu grupo social. E aí, então, tem esse questionamento, né? Se a reencarnação não possibilitar, né, essa mudança, essa reparação da situação, onde então haveria justiça? Então, na questão do Livro dos Espíritos 166, tem a seguinte pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então, numa existência, né, a gente não vai alcançar a perfeição, numa única existência. Muitas vezes as pessoas querem cumprir todas as etapas. Não vai ser possível, a gente precisa de um tempo, né, para esse amadurecimento, para esse desenvolvimento, né, das nossas virtudes, para que a gente alcance essa perfeição. Então, as existências, a pluralidade das existências, ela vai possibilitar que a gente vá desenvolvendo aos poucos essas possibilidades, desenvolvendo as nossas potencialidades, reparando os erros, melhorando a nossa conduta moral,
desenvolvendo a nossa intelectualidade. E aí a subpergunta: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E os espíritos respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, a pluralidade das existências, né, que se vai, né, tomar, né, condição por meio das reencarnações sucessivas, vai possibilitar o entendimento das anomalias que nós tratamos lá no início, né? Quando nós entendemos que os espíritos reencarnam em situações diferenciadas, porque cada um traz uma história, cada um traz um conjunto de necessidades a serem desenvolvidas e traz um cabedal de conhecimentos, de experiências vividas em encarnações anteriores. Então, isso significa que a gente não deve auxiliar aquele que está numa condição de sofrimento? Claro que não. E, da mesma forma, nós devemos cuidar, né, de tudo aquilo que nos afeta, das questões que nos levam a uma situação de dificuldade. Nós devemos cuidar disso. Queremos sempre melhorar no sentido assim, de possibilitar as melhores experiências possíveis do ponto de vista do ser imortal nessa encarnação em que nós estamos. Então, todo o esforço que nós fizermos para melhorar a nossa condição e a condição do nosso próximo, ela faz parte, né, desse processo de progresso, né? Então, a reencarnação, esse princípio da reencarnação, é uma consequência necessária da lei de progresso. E isso nos auxilia, né, a entendermos essas diferenciações que nós, né, abordamos no início do nosso tema. Então, entrando na conceituação, né, que nos traz o Livro dos Espíritos sobre a justiça da reencarnação, a questão 171, em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, aqui está, né, exposto esse amor, né, essa justiça de Deus, porque compreendendo que muitas vezes nós estamos numa situação adversa que não possibilita que a gente melhore numa determinada situação. Então, a gente entende, né, que Deus, ao nos criar simples e ignorantes, nós vamos vencendo etapas de aprendizado e de melhoramento do ponto de vista moral e de desenvolvimento da nossa inteligência. E nós vamos vivenciando situações ao longo dessas reencarnações que vão ser diferentes. As minhas possibilidades que eu tenho, por exemplo, nessa reencarnação, vão ser diferentes das possibilidades do outro, porque ele tem outras necessidades de desenvolvimento que não foram as minhas. Muitas vezes a gente escolhe para a nossa reencarnação provas que nem sempre nós vamos conseguir, né, atender numa única reencarnação. Então, nós vamos precisar, né, da ajuda daqueles que estão ao nosso redor, por isso reencarnamos em determinadas famílias. E quando ele fala aqui da questão da porta para o arrependimento, isso está relacionado
àqueles erros, aqueles desvios que nós tivemos ao longo das existências anteriores e que, ao nos arrependermos, nós então vamos ter a possibilidade, numa nova reencarnação, de fazermos esses ajustes, né? Essas mudanças que são necessárias. Então, no final, ele fala aqui, né? Não são filhos de Deus todos os homens, então isso trata o quê? De um amor igual para todos, né? Isso se manifesta desde o momento da criação de cada um de nós. E só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Por quê? A doutrina espírita também nos esclarece que não há sofrimentos indefinidos, né? Todos nós temos oportunidades de melhorarmos, de corrigirmos as nossas trajetórias e de não mais sofrer. E após essa questão 171, Kardec faz alguns comentários. Eu trouxe aqui um texto, né? Na sua justiça de Deus, né? Porém, lhes concede realizar em nova existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensam, que a todas as criaturas dispensam, né? Então, aqui a gente já havia comentado algumas coisas que o Kardec traz aqui, né? E aí fala, né, da questão da equidade, né? Condições diferenciadas para necessidades diferentes, né? Então, a reencarnação, ela traz isso, que vai além da igualdade de condições, né? Então, cada espírito tem necessidades diferenciadas para progredir. Então, as situações que ele vai planejar para a sua próxima encarnação, quando ele está no mundo espiritual, com a ajuda, né, dos espíritos que são, né, encarregados de ajudá-lo nesse sentido, ele vai fazer isso baseado na sua experiência, na sua necessidade, como a gente já comentou anteriormente, né? E aí traz também essa esperança, né? Esse estímulo, a coragem do enfrentamento, porque nós sabemos que Deus nunca nos desampara, nós sempre estamos amparados por amigos espirituais, né? Os emissários divinos, né? Que os nossos amigos, a nossa família espiritual, sempre nos dando condições de vencermos as nossas provas, né? Bem, nós agora vamos dar uma pausa, vamos ouvir uma música. Eu convido vocês a prestarem bastante atenção nessa música. É a música Aprendiz, que é interpretada por Tim e Vanessa, e ela traz uma poesia muito profunda, e nós vamos conversar um pouco sobre essa poesia depois de nós ouvirmos, tá bom? Então, fiquem atentos. Para quem não conhece, porque é uma música lindíssima, né? Muita gente já conhece. Só para a gente poder depois continuar com as nossas reflexões.
Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz.
Antes de começarmos a conversar sobre a música, eu já quero pedir desculpas antecipadamente ao compositor e a vocês, né? Porque eu vou trazer aqui a minha compreensão, né? Mas nós sabemos que a arte nos proporciona diferentes formas de entendimento de uma mesma expressão, né? Então, mas espero ser útil, essa forma como eu encontrei de entender essa letra para o tema de hoje. Então ele começa, essa música é uma homenagem ao Livro dos Espíritos, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de estudar, de ler, né, e estudar o Livro dos Espíritos, é o nosso livro de cabeceira, 1, 2, né? Nós temos vários, e que a gente vai reestudar muitas vezes, né? Refletir muitas vezes sobre os conteúdos que são trazidos ali. E ele começa falando um pouco isso, né? Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Porque provavelmente muitos de nós andamos na escuridão, né? Antes de encontrar um caminho que nos esclarecesse sobre o porquê dos sofrimentos, o porquê das diferenças sociais, o porquê de situações que nós vivenciávamos. Então, ele traz aqui, né, essa busca por algo que trouxesse esse sentido para o seu ser. E ele traz também como alguém que enfim já pudesse ouvir, porque para que a gente possa apreender o significado doutrinário, é preciso que a gente queira ouvir, que a gente esteja aberto a uma forma de pensar diferente, talvez de muitas coisas que fazem parte das nossas concepções. Então é preciso esse querer ouvir, querer ter uma nova forma de entendimento. E encontrar as explicações dos espíritos superiores sobre as questões da vida seca as nossas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Nós trazemos uma semente da essência divina em nós. Nós trazemos na nossa consciência as leis de Deus. Todas as virtudes que nós vamos desenvolver até atingirmos a perfeição, elas já estão como semente dentro de nós. Mas para que a semente rompa a terra, é preciso, simbolicamente, uma dor. Assim como nós, para que a gente rompa todas ainda os entraves materiais, os entraves da nossa teimosia, da nossa falta de coragem, da nossa falta de acreditar que nós somos capazes de dar um sentido diferente a cada encarnação. Então, esse parto da vida, para mim, simboliza esse esforço da evolução, porque viver exige esforço, exige dedicação, exige continuidade, exige lutar o bom combate, lutar o bom combate conosco, para que a gente não repita mais aquelas coisas que nós queremos deixar para trás, para que a gente descubra esse ser novo nessa encarnação, esse ser que vai sair dessa encarnação diferente, melhor,
tendo aproveitado todas as oportunidades que surgiram na medida da nossa possibilidade. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão consciente, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Então a figura traz aqui Jesus, né, uma imagem de Jesus com vários espíritos, né, atrás, né, simbolizando esse seguir Jesus, né. E a fé e a razão consciente são necessárias para que a gente não fique só no aprendizado intelectual, mas que além da confiança, além da entrega, né, que vem com a fé, a gente possa também raciocinar sobre os ensinamentos cristãos e trazer para o pensamento, para nossos sentimentos e para as nossas ações. De forma que haja coerência. E seguir o Mestre exige de nós uma coerência entre o que nós aprendemos, né, com os ensinamentos de Jesus e como agimos, como pensamos, como sentimos. E aí ele também fala dessas vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Então todas as contribuições da espiritualidade superior sobre esses ensinamentos, para que o Livro dos Espíritos e o Evangelho e todas as outras, né, publicações sérias sobre o Espiritismo sequem as nossas lágrimas. Minha dor me trouxe aqui. A minha dor que eu semeei por meio do mau uso do meu livre-arbítrio. Que eu semeei dor para outro, mas que hoje, arrependida, eu posso estar retornando aqui, trazendo a dor ainda, trazendo o arrependimento sobre o mal causado, mas também trazendo a necessidade da expiação e da reparação. Não há, os meus erros do passado me trouxeram para que eu possa reescrever a minha história. Eu não tenho como mudar o passado, então eu preciso compreender essa dor, mas para que eu possa avançar. Toda dor que eu causei, todo erro que eu causei, eu não tenho mais como alterar, mas eu posso agir diferente. Eu posso trazer uma nova perspectiva. Eu preciso confiar de que eu sou capaz de, apesar de ter chegado a esta reencarnação trazendo a dor, eu possa sair daqui vitoriosa ou vitorioso de que não mais essa dor precisa me acompanhar, porque eu terei superado através do trabalho, da dedicação, da caridade, enfim, de tantas outras possibilidades que nós temos nessa reencarnação de repararmos os nossos equívocos. Mas essa dor, ela também proporciona esse entendimento da minha essência, para entender a flor que brota em mim. Então, para que eu entenda essa flor que brota em mim, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer a dor, mas eu também preciso conhecer a flor. E a flor a gente pode, né, entender como tudo de bom que eu posso realizar. Como tudo de bom que eu posso alterar. Essa flor daquela essência que a gente falou lá atrás, né? Essa essência divina, esse amor que eu posso, né, transformar. Então, essa flor brota
ela pode brotar. Então eu preciso mergulhar no meu entendimento, no meu autoconhecimento e proporcionar que essa flor brote. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Então a figura que está aqui, apresentada, é um bonequinho tocando num coração e com um pincel na mão. Ele está restaurando esse coração. E nós somos aprendizes do amor, aprendizes do amor incondicional, o amor pleno. Somos aprendizes desse amor que vai sendo construído no dia a dia, que vai sendo aprimorado com a superação dos preconceitos, com a superação das exclusões que nós fazemos, para que a gente seja cada vez mais sensível ao próximo, para que a gente possa efetivamente cada vez mais colocar esse amor em ação. Nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. E a imagem aqui que representa para mim essa frase é a imagem do ser caminhando para a luz. Porque o vai e vem, para mim, é o vai e vem das reencarnações. Nesse vai e vem, a gente vai cuidar da flor, vai acalmar a dor e vai ser feliz. E aí, quando a gente falou lá, da expiação, quando a gente traz a dor, mas com o objetivo de abandonarmos os nossos vícios, de termos um melhoramento efetivo, sincero, um retorno para as ações no bem. E aí, quando a gente pensa, o cuidar da flor, nós já falamos lá do amor, da caridade, e cuidar desse autoconhecimento cada vez mais aprofundado, refletindo e percebendo aquilo que a gente ainda precisa mudar, mas também confiando que a gente tem muito a fazer, que nós estamos aqui na nossa melhor reencarnação. Confiando de que a gente é capaz de superar qualquer problema, em tese, obviamente, com ajuda, com possibilidades de entendimento, com resignação, uma resignação ativa em que a gente possa buscar os recursos necessários para superarmos essas dificuldades. Então, cuidar da flor é crer que esse mergulho íntimo pode me ajudar nesse despertamento de que eu sou um ser que tem muitas potencialidades, que eu não devo desistir, porque essa encarnação, ela foi cuidada lá no planejamento espiritual, com a paciência do Pai, que reconhece que a gente não pode dar saltos, a gente vai melhorando a cada reencarnação, devagar, mas com esforço, com dedicação, que a gente pode retomar esse caminho sem medo, seguindo em frente, crendo na fé humana e na fé divina. E ser feliz, porque aqui a gente não está falando da felicidade efêmera, material, temporária. A gente está falando dessa felicidade construída no nosso íntimo, com uma confiança de que o que nos acontece tem um amparo divino, tem um amparo de muitos espíritos que querem nosso êxito nessa reencarnação. Então, que a gente possa ter coragem, que a gente possa ter esperança, que a gente possa ter a consolação clara de que não estamos sozinhos,
Isso já é motivo suficiente para a gente ser feliz. É preciso a gente se abrir, como o compositor lindamente disse, né? É preciso que a gente busque essa luz. Essa luz que a gente tem em essência, mas essa luz também que vem pela fé de que Deus é o Pai justo e amoroso, que Ele não nos colocaria numa situação se não pudéssemos enfrentá-la. Então, há justiça na reencarnação. Sejamos humildes para reconhecermos aquilo que a gente ainda precisa mudar e que crer que Deus está sempre fazendo o melhor por nós. Deixo um abraço para todos vocês. Tudo de bom. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, no encerramento desta reunião, queremos agradecer por todo o amparo que nos foi dedicado na preparação do estudo e, com certeza, pelos fluidos recebidos em nossos lares, nesses momentos em que estivemos concentrados nessas reflexões trazidas na noite de hoje. Que a Tua luz, Senhor, possa envolver as famílias, os lares, os hospitais, os manicômios, enfim, todo lugar onde um pensamento se volte para Ti, abrindo a oportunidade da ajuda dos Teus emissários de amor. Que essas bênçãos que recebemos nós possamos levar a todos aqueles que convivem conosco, para que possamos distribuir o afeto, o consolo, as palavras de encorajamento e de esperança, para assim auxiliarmos uns aos outros, recebendo um amparo e também distribuindo aqueles que às vezes não tiveram as oportunidades de conhecer os ensinamentos do Cristo e dos amigos espirituais. Então, Senhor, abençoe os nossos bons propósitos, nos fortaleça para que o desânimo não se aproxime de nós, que a gente tenha sempre força para os enfrentamentos necessários. Graças a Deus. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei Tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei Tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da
seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar